Pense no seu Instagram não como uma rede social onde você tem seguidores, mas sim onde você está construindo a comunidade da sua marca. Porque a sua marca é a imagem que o seu negócio, que a sua empresa, ela vai gerar na cabeça da pessoa. Olá, você seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Me Chama de Marketing. Eu sou a Fernanda e aqui eu tô com a Vanessa. Olá, seja muito bem-vindo você. Episódio 13, hein, Fê? Episódio 13, Ivan. Tem filmes e fortes toda quinta-feira aqui no YouTube. Ivan, aproveitando então que esse aí é o nosso 13º episódio, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar hoje sobre como conseguir seguidores no Instagram. É um tema que muitas pessoas têm interesse. Todo mundo quer saber como. Exatamente. E a gente vai falar aí de uma forma bem passo a passo mesmo, né? Que é para você então pegar aí papel e caneta e anotar, que o que a gente vai trazer aqui hoje é um conteúdo bastante prático aí. Então, quem tá buscando crescer o Instagram, que a gente sabe que é super importante, né? Para quem trabalha com marketing de alguma forma, usa marketing. Sim. Se tem um negócio, tem que usar marketing, né? É uma coisa assim, é quase uma... Quase não. Não é tem uma como obrigação, fugir hoje. Por favor, né? E não tem como fugir do digital. Então, sabendo disso, então a gente vai trazer aí uma das redes sociais queridinhas, né? Do pessoal que trabalha com marketing. E aí, acho que um parêntese interessante pra gente começar é falar sobre a nossa própria conta, né? A gente tá fazendo esse trabalho de crescer a nossa própria conta no Instagram. Como se você já acompanha a gente aqui há um tempo, sabe? A gente trabalha nos bastidores do marketing digital desde 2014, então a gente tá há um tempo trabalhando nos bastidores, ensinando outras pessoas a crescer o seu negócio, a construir uma marca e crescer em número de seguidores no Instagram também. E agora a gente tá começando o nosso. Então a gente fez esse movimento de sair dos bastidores e começar a construir o nosso do zero. Estamos começando do zero. Hoje a gente tá chegando quase no número de 400 seguidores. O que é bem pouquinho, porque, né, a gente tá realmente aí no comecinho, mas... Porque a gente acabou assim de começar. Você começa do zero, literalmente. Então, essa é a questão. Então, é exatamente o que a gente vai falar nesse podcast, é o que a gente vai fazer. E nos acompanhando, você vai poder ver também o crescimento da nossa conta, né? Essa é a nossa estratégia para crescer o nosso Instagram, que a gente já usou lá fora. Para os outros, a gente vai usar pra gente aqui agora. E a gente tá crescendo o nosso Instagram, começando bem do zero. Então, se você é um curioso, você quer saber como que a gente vai colocar essas dicas em práticas, é só acompanhar a gente ali no Instagram que você vai ver na prática o crescimento da nossa própria conta. Isso, é o me chama de MKT. Depois a gente reforça aí, deixa também na descrição todas as nossas redes sociais bonitinho. Não vá pro Instagram ainda, fica aqui neste podcast, que como eu prometi lá no começo, tá bem prático, tá muito bom. E, né, Van, todos os nossos segredinhos aí, como sempre, a gente fala aquilo que a gente faz, né? Não é da teoria, Exato. Não é o que a gente tá vendo dar certo para as outras pessoas, mas sim coisas que a gente já testou em outros perfis, em outras contas, né, que a gente vem trabalhando aí ao longo dos anos. Contas milionárias, né, Fê? Sim, com muitos milhões aí de seguidores. E a gente tá aí começando a nossa até como uma boa forma mesmo de documentar a jornada, mostrar que fazendo a coisa ali com paciência, né, a gente tem que ser coerente. Ninguém vai crescer um Instagram, salvo raríssimas exceções, da noite pro dia. Sim. E, enfim, aí mostrar que dá do zero, né, com dedicação, seguindo ali boas práticas, que é o que a gente vai fazer ao longo do tempo, mas falar aqui hoje. Mostrar Exatamente. O plano para vocês. Sem, tipo, nenhuma mágica, né? Não tem nenhuma mágica, não tem nenhuma coisa... ilegal, então não tem mágica, não tem nada legal que a gente vai fazer. E não tem sorteio de iPhone. Não. E não tem compra de seguidores. Então, amanhã, se você ver esse episódio agora e amanhã você entrar na nossa conta, não tem 1 milhão ainda. Porque a gente sempre fala também que não pode ser um trabalho de preguiçoso, né, Fê? Então a gente não tem preguiça de fazer esse trabalho, a gente tá construindo do zero. Tudo dá trabalho. Quem fala ao contrário tá mentindo, tá te enganando. Então existe um trabalho para fazer uma conta crescer. A gente vai trazer especificamente aqui o Instagram, mas acaba que é um pouco semelhante, né? Tem alguns aspectos semelhantes para outras redes sociais também. Então fica com a gente, acompanha a gente
E Sim. vem ver como é que a gente vai colocar tudo que a gente vai falar para você aqui hoje em prática na nossa própria conta para crescer. Exatamente. Até no episódio passado, se eu não me engano, a gente falou em linhas mais gerais, assim, de como que você pode crescer em diversas redes sociais, né? Porque, lógico, cada uma vai ter um algoritmo específico, por isso que hoje a gente vai falar exclusivamente do Instagram. Eventualmente, né, se tiver interesse, a gente pode também trazer outras redes sociais aí no futuro, mas tem princípios que funcionam como base para qualquer rede social que seja ela, né? Sem a gente estar falando ali dos algoritmos, seja aqui do YouTube, seja do Instagram. Então hoje a gente vai falar específico aí para esse crescimento, então, no Instagram mesmo. Já entrando direto aqui no assunto mesmo, né, que é para ser bem prático, eu acho que é bom a gente pontuar, né, Van, quais são as únicas maneiras que existem de crescer no Instagram. Como você já pontuou algumas que são maneiras... Não são lícitas. Algumas são, outras nem tanto, outras beiram assim a ética, né? Ali fleta com limite ético, mas de qualquer forma, nenhuma delas é recomendada, ainda que fossem, 100% legais, elas não são boas para a saúde do perfil. Então, assim, não compre seguidores. A gente repete isso o tempo inteiro porque a gente já passou muita dor de cabeça de ter que pegar a conta e falar, então tem seguidor comprado aqui. Assim, é um tiro no pé, né? E aí no Instagram, no YouTube também é possível você comprar views. Enfim, gente, não comprem. É métrica da vaidade, não serve pra nada, só atrapalha, né? Mas a gente tem, tirando essas formas não tão legais aqui, que a gente já trouxe logo de cara. Não indicadas. Não faz. Simples assim. Não faz, por favor. Né? Agora a gente vai falar que é possível, né, de você aplicar aí para crescer no Instagram. Então, o que você pode fazer? Você pode ter um conteúdo que ele é muito compartilhado, então, de forma orgânica, alguém viu. É o famoso boca a boca feito no digital. Então, alguém foi lá, viu um conteúdo seu, gostou muito, você, de repente, trouxe ali algo que a pessoa gostaria de falar, né? O conteúdo que funciona muito bem, assim, às vezes tem aquela pequena indireta ou uma frase que a pessoa gosta ali de atribuir a ela, né? Para ela parecer que ela é inteligente, divulgando aquilo, enfim. Então, essa é uma forma de você ter mais pessoas ali chegando até o seu perfil, né? Quando você tem um conteúdo que é muito compartilhado dentro da sua base, que ela acaba saindo da bolha. Você tem a viralização, que existe... eu não sei se você concorda, eu acho que você concorda com isso, mas depois a gente conversa um pouquinho melhor, né? Fala. Mas que viralização, a gente tem assim... A gente sabe os princípios de bons conteúdos e conteúdos que funcionam, mas a gente não tá 100% no controle de algo que vai viralizar ou não, né? Sim. Então, porque, eu vejo fórmulas de viralização e tudo mais. O que você acha, Van? Eu concordo 100%, Fê. Acho importante você trazer esse ponto. A gente sabe os princípios, a gente usa, mas quem nunca ficou ali horas produzindo um conteúdo e falou isso daqui vai bombar, na hora que coloca pra jogo dá errado. Sim. Quem nunca que atire a primeira pedra, né? Então acontece. A gente sabe os princípios, mas existem muitos fatores por trás que podem fazer com que o conteúdo ele vá bem ou não. Quanto mais você conhece a sua audiência, quanto mais você conhece a sua marca, o seu porquê, a sua comunidade, então como que as pessoas te veem como líder daquela comunidade, qual que é o movimento que você está liderando ali entre aquelas pessoas, né? E quem são essas pessoas mesmo? Porque, como você disse, os conteúdos mais compartilhados são conteúdos que dão voz, né? Em outras palavras, dão voz para as pessoas. Elas compartilham porque aquilo representa ela de alguma forma.
É uma indireta, é alguma coisa que ela gostaria de falar e ela não sabia como dizer aquilo, tá na boca de uma outra pessoa, ela compartilha porque ela concorda, ela gostaria que as outras pessoas soubessem disso, né? Algo que ela pensa, algo às vezes que ela nunca pensou de maneira, um raciocínio formado, mas na hora que a marca posta aquilo, ela fala, opa, isso aqui que eu sempre imaginei na minha vida, deixa eu compartilhar isso daqui. E aí esses conteúdos, a gente sabe quais são esses conteúdos, quais são essas linhas editoriais, esses temas centrais, quando a gente conhece a nossa audiência, né? Então, começar por esse passo de conhecer a audiência é importante para a gente conseguir conteúdos que vão ser mais compartilhados, primeiro ponto. Então, é algo que a gente pode fazer já se a gente está pensando em viralizar. Agora, técnica, receita, junte o A mais o B e que o C... Sempre viralize, né? Não existe. Não existe, né? Então, não... E um outro ponto importante também sobre a forma de crescer e viralizar é que viralizar tem que ser viralizar certo, né? A gente tem que buscar um conteúdo que bomba? Eu acho que sim, a gente tem, né? Quanto mais pessoas verem o seu conteúdo, mais indicarem, mais compartilharem, mais chances a gente tem de crescer. E um conteúdo viral é esse? É um conteúdo que as pessoas compartilharam. Às vezes ali dentro do próprio Instagram mesmo, às vezes no WhatsApp, né? Extrapola muitas vezes hoje. Quando extrapola para fora da plataforma é que foi sucesso. Foi sucesso mesmo. Mas acontece, né? A gente mesmo às vezes recebe alguma coisa. Meu pai, por exemplo, não tem rede social, mas ele tem Instagram. Ele tem Facebook, mentira. Mas ele vive mandando coisas que outros mandam ali pra ele, né? Conteúdo que foi nativo ali do Instagram. Então acontece. A questão, retomando, né, é que a gente tem que buscar essa viralização, tem que buscar esse conteúdo que ele vai bombar, que ele vai sair da bolha. Mas esse conteúdo tem que ser bem pensado nesses princípios, né? Não simplesmente viralizar por viralizar, que é fácil. Dancinha vazia, trend que não tem nada a ver com o que você faz, com o que você defende. A gente entra naquilo ali, uma pauta quente que não tem nenhuma conexão com aquilo que você defende, por exemplo, vai entrar numa polêmica. Existem várias formas de criar um conteúdo viral, que pode viralizar, mas a gente tem que sempre saber viralizar certo. Isso daqui, o que isso aqui está representando para minha marca, né? Qual a imagem que vai ser gerada na pessoa que vai consumir esse conteúdo meu? Porque às vezes viralizar pode não ser tão bom assim. Mas sim, viralizar é uma forma, viralizando certinho, é uma forma muito interessante para crescer uma conta. Sim, a gente, claro, né, tenta, olha aí os assuntos que estão em alta, que tem relação com o assunto que a gente fala, né, que no caso é marketing, é marca, é produção de conteúdo, mas seria mais ou menos do que a gente no nosso perfil tentar viralizar com vídeo de gatinho. Eu tenho certeza que se eu mostrasse meus gatos fazendo graça, Vanessa mostrasse, né, o filho meu bebê dela, então assim... Com certeza a gente ia conseguir viralizar, mas não ia ser a boa viralização que a gente está falando aqui para construir, para crescer base de seguidores no Instagram. É a viralização intencional, que ela, inclusive, ela dificilmente vai ser também uma viralização como um vídeo de bebê fofo, né? Uhum. Não vai atingir aí os milhões, normalmente. E às vezes quando atinge, mesmo sendo dentro ali do seu assunto também, às vezes você pode, ainda assim pode que não ser bom, né? Porque você pode atrair um público que não tem conexão alguma com o seu estilo, mas que veio ali por uma polêmica, por algo do tipo, e que acaba não ficando por causa disso, né? Então tem que tomar muito cuidado também nos valores aí de marca, né? Só lembrando, interessante que você disse, né? Eu tenho duas experiências de não clientes, duas experiências próprias minhas de viralização. A primeira é um projeto antigo que eu tinha com meu marido, ele existe ainda, mas ele tá ali de stand-by, um projeto que eu tinha com meu marido, e a gente viralizou num post que trazia um ponto de vista nosso muito forte. E na época a gente viralizou no Facebook, isso foi 2016, se não me engano, a gente viralizou no Facebook. Foram 5 milhões de pessoas alcançadas. Não lembro o número também de comentários, de compartilhamento, mas de alcance foi mais ou menos isso. Página grande,
compartilhou a gente e tal. E trouxe seguidores bem bacanas na época, tava bem no comecinho assim, viralizou, trouxe seguidores que foram seguidores que a gente gostaria de ter mesmo na nossa conta, porque foi um conteúdo que marcava um posicionamento muito forte e era algo que não tinha como fugir daquilo ali, sabe? Eu não tinha como atrair gente que tava só querendo ganhar iPhone, que tava só preocupado em curtir vídeo de gatinho, foi muito certeiro atrair as pessoas certas. E eu tenho uma outra experiência, que aí no meu Instagram pessoal, recentemente, que viralizei também, com um vídeo que ele teve eu usei um áudio em alta, e esse meu vídeo ele teve mais visualizações do que o próprio áudio em alta. Ele chegou a quase 4 milhões de pessoas alcançadas, só que assim, não tinha nada a ver aquilo ali, tava na minha conta pessoal e tal, mas não tinha nada a ver com o conteúdo que eu posto na minha conta pessoal, porque é uma conta pessoal. Então foi uma viralização sem sentido, sabe? As pessoas gostaram, viralizou ali. Eu tenho na minha cabeça alguns motivos pelos quais viralizou, mas foi uma viralização que não teve nenhum fim, nenhum objetivo, nenhum benefício, exatamente, essa palavra. Não teve nenhum benefício, ao contrário de uma outra que foi bem direcionada. Sim. Funcionaria talvez para quem tem aí a ambição de ser influencer, né? Então aí mistura vários assuntos mesmo, né? Ou não é também o caso que a gente está falando aqui, né? A gente está falando muito mais para quem tem negócio, né? Ou para quem é um profissional que quer divulgar o próprio trabalho. A gente tem que ter essa pegada influencer, claro, mas ninguém tá querendo ser o Whindersson Nunes, a Virgínia, né? Até porque esses também são raros, são poucos, tá? Então, essa viralização muito geral desse público que para você ter um público tão grande assim, você tem que ser generalista, não tem como, tá? Então, a gente também não tá falando disso. Então, acho que é bom pontuar, né? Exato. Outra forma de crescer no Instagram é fazendo collab com quem tem um pouco mais, normalmente, né, com quem tem um pouquinho mais de seguidores do que você, porque aí você pode fazer, por exemplo, uma live com essa pessoa ela pode fazer uma marcação no seu perfil. Então, tem alguns perfis na internet que cresceram assim, outros perfis grandes gostaram do conteúdo e acabaram marcando, né, perfis muito engajados, trouxeram tráfego para uma pessoa de uma vez só. Então, isso é totalmente possível também. É comum? Também não é. No geral, você vai ter alguém que está ali mais ou menos no mesmo tamanho que você e você vai fazer uma collab. E esse princípio também vai valer para qualquer outra rede social, no YouTube, por exemplo, né? Então, no geral, se você quiser ir por essa linha, você vai ter que escolher alguém que está mais ou menos ali no mesmo lugar que você. Né? Não adianta querer lá que a Virgínia te faça uma live com você que não vai rolar. Eu acho que vai ser difícil. Mas, enfim, também é uma possibilidade aí, né? De fazer collabs. Outra forma aqui que a gente tem também de acelerar um pouco esse processo de crescimento que a gente usa, e recomendo a todo mundo que use, principalmente para quem tem um pouco mais de pressa, que é fazer o investimento em mídia paga. Então, funciona muito bem se você souber o seu público, escolher os conteúdos certos, ver aquilo que já está dando ali muito bom, né, no orgânico para impulsionar. Então, existe essa possibilidade e ela funciona muito bem e é super recomendada aí para quem tem algum dinheiro para investir. Não precisa ser muito, né? Já adianta aqui que também você não precisa ter muito dinheiro por dia para investir, mas isso vai com certeza acelerar todo esse processo, principalmente porque está muito mais no seu controle do que uma eventual viralização, ou de você ter um conteúdo compartilhado, né, ou alguém aceitando, te marcando aí para alguém grande, né, para que você cresça. Então, essa é uma que está no seu controle. O ideal é que a gente faça todas, mas também é uma possibilidade. E grandes contas fazem isso, né, Fê? É importante a gente falar também. Todas. Grandes, às vezes, Instagrams que a gente vê com milhões, eles 100%? Muito. Não, mas a maioria usa bastante desse recurso, coloca bastante dinheiro ali. E essa é uma estratégia, o mais interessante que ela é democrática também, ela pode ser usada por pessoas de qualquer tamanho. Você pode investir muito, se você já tiver um pouco maior, você pode investir menos, se você é pequenininho e tá começando agora, né? Sim. Mas, às vezes a gente tem uma impressão de que a gente tá patrocinando, errado, eu tenho que crescer só no orgânico.
esquece, não é assim que funciona. Grandes contas Só se hoje tornam são grandes por causa disso. investem também. Isso a gente já viu nos bastidores muito. E não é pouco que investe, né? Muitas vezes é na Uh-uh. casa ali dos milhões mesmo. Mas por quê? Porque tem um Sim, retorno disso, né? Ninguém faria esse investimento apenas para ter um número de seguidores lá. Mas porque você exato. crescendo a sua base, renovando, né? Porque tem esse outro ponto também. O Instagram, principalmente, né? Você tem uma rotatividade maior de público ali, né? Que tá sempre chegando e saindo. Então, se você investe mais, você está sempre renovando a sua base também. O que, para quem quer crescer, é fundamental. Então, se você quer tratar as suas redes sociais, em especial o Instagram, que é o que a gente está falando aqui, como um negócio, você tem que pensar em investir, né? Falar, olha, você vai começar do zero, produzindo quase nada de conteúdo, sem aparecer e sem gastar R$ 1. Aí não vai Fica dar. difícil. Fica É, um pouco você tem que ser difícil. muito bom. Assim, você tem que ser Sim. muito fora da curva. E mesmo assim, entendeu? Porque tem limites, né? A plataforma vai te entregar, mas ela não é a mesma coisa que ela era lá atrás. Nem o TikTok, por Uhum. exemplo, que ainda tem uma boa entregabilidade, também vai te entregar da mesma forma como era um tempo atrás. Então, assim, quanto mais madura tá uma rede social, mais gente disputando o mesmo espaço, sim, mais difícil vai ser de você conseguir crescer e se destacar, porque a concorrência é maior. Aí você tem que usar de alguns artifícios que são esses aí, e a mídia paga é um que hoje eu não vejo como você fugir dela, entendeu? Eu acho muito Também não difícil, vejo. Também né? acho. A não ser que você não Acho tenha, muito assim, difícil. você quer ficar eternamente ali tentando, né? Mas de qualquer forma, a recomendação é pega uma parte da sua verba, se você tem interesse mesmo, e destine para esse fim, porque vale muito a pena. Vai te dar retorno, Exato. não tem como não dar. Exato, Quer Fê. dizer, tem. Se você focar no público errado. Atraindo os seguidores certos, com certeza você vai ter retorno. É O bom, que é né? o que é um ponto importante, né, Fê? A gente tá falando sobre esse crescimento daqui a pouco, e aí, já adiantando um pouco, a gente vai falar, a gente vai trazer algumas diretrizes para que esse crescimento seja correto, né? Então Uhum. também não adianta querer viralizar e colocar todo o dinheiro que você tem. Se você não fez um trabalho que você precisa fazer ali por trás para deixar a sua conta redondinha de acordo com aquilo que você quer, né, para sua marca, Sim. a visão que você tem para sua marca, para o seu negócio. E aí, a partir daí, usar o Instagram como uma rede mesmo que vai espalhar a sua mensagem de Sim, comunicação. de construção de Então, marca e de comunidade, né? exato, Que é importante, porque não é nem só sobre você, mas também não é nem só sobre o público, é a junção dos dois ali, né? Isso que é o que faz uma marca forte. Quando você tem algo muito forte, uma mensagem muito clara para comunicar uma solução certa para um público certo, você consegue trazer essas pessoas e formar uma comunidade com elas. Então, exato. pense no seu Instagram não como uma rede social onde você tem seguidores, mas sim onde você está construindo a comunidade da sua marca. Esse é o ponto mais importante de todos. Falou tudo. E por fim, né, Van, a gente tem aí uma possibilidade que eu já não acho tão eficiente, que é você fazer a troca de tráfego entre redes. Então, por exemplo, né, se eu tenho aqui um YouTube que tem mais pessoas assistindo, tem mais pessoas, mais inscritos, enfim, e aí eu quero crescer o meu Instagram, eu poderia levar as pessoas para divulgar o Instagram, que é como a gente faz, inclusive, também. Mas é uma possibilidade, mas ela acaba não sendo tão efetiva, até porque muitas vezes o público que está numa rede social ou está na sua lista de e-mails, enfim, tá em outros canais, ele acaba sendo um público um pouco diferente do que está no Instagram, né? Então, no geral, essa transferência de autoridade, eu até deixei a gente falar por último aqui de propósito, porque ela funciona, mas as outras todas são muito melhores. Então você não Melhores. precisa se preocupar caso você não tenha, mas vamos dizer que você tem já uma base aí em algum outro lugar e você está começando a investir no teu Instagram, por que não, né? Aproveita aí também essa possibilidade. Pode ser que tenha gente que tenha interesse. Fê, então agora na prática a gente tem 4 passos que precisam ser seguidos para a gente conseguir crescer a nossa conta no Instagram. E aí o primeiro passo então é marca. Qual que é a sua marca? Que imagem? E aí
acho que a gente nem precisa entrar aqui a fundo em conceito de marca, como se constrói marca, que a gente já fez isso 12 episódios lá atrás. A gente faz sempre, né? A gente sempre fala, porque se você importante. não assistiu, assista. Sim. A gente sempre fala, é muito importante. Então, a gente não precisa aprofundar nisso agora, mas a primeira coisa a se pensar, quando a gente quer crescer no Instagram, é a sua marca. Então, a primeira coisa é se pensar não apenas para crescer em rede social. A primeira coisa é para você pensar desde o dia 1 do seu negócio, é construir a sua marca, porque a sua marca é a imagem que o seu negócio, que a sua empresa, ela vai gerar na cabeça da pessoa. Então, como que você quer ser percebido? Que tipo de percepção, que tipo de sentimento, que tipo de símbolo a pessoa vai ter ali na cabeça quando ela pensar sobre o seu negócio? E aí, primeira coisa, então, é entender e construir a sua marca. Por quê? Porque quando a gente constrói a nossa marca, a gente tem isso bem forte, a gente passa a não apenas querer... Acho que eu vou dar um spoilerzinho dos próximos, mas é muito rápido. A gente passa a não nos preocuparmos apenas em construir seguidores vazios, né? Isso a gente poderia simplesmente comprar, como a gente falou que não é indicado. Mas quando a gente pensa marca e a gente vai para uma mídia, né, para uma plataforma de rede, de comunicação, um lugar para a gente se comunicar, a gente tem a possibilidade de construir uma comunidade, que é muito melhor do que construir uma simples audiência, que a gente inclusive já falou sobre isso também em outro podcast, a gente não precisa aprofundar nisso. Viu como é que os nossos podcasts são complexos, né, Fê? Tudo. É sobre todos os assuntos importantes para você crescer na internet. Maratona. Hoje é quinta, pega sexta, sábado, domingo, maratona os nossos podcasts. Vale a pena. Troca o Netflix aí, se você tá a fim de aprender marketing, vale a pena. Exatamente. E aí, primeiro passo, então, é saber com quem que você está falando. Quem são essas pessoas que você quer alcançar? Quem são as pessoas que você quer trazer para a sua comunidade? Essas pessoas que vão fazer parte dessa comunidade que você está construindo. Então, o primeiro ponto é a gente entender para quem a gente está falando. Por quê? Quando a gente sabe para quem a gente está falando, a gente voltando lá o que a gente falou no começo, a gente consegue, por exemplo, entender que conteúdo a gente precisa produzir que vai ter mais compartilhamento. Porque é aquilo que aquela pessoa ela quer absorver, aquilo que ela está buscando naquela ferramenta de comunicação. Então, saber para quem você está falando direciona a sua comunicação. Se a gente não direciona essa comunicação, a gente acaba querendo falar para todo mundo. Quem fala para todo mundo não fala para ninguém. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é ter uma clareza de quem é você no seu nicho de mercado. Quem é a sua marca? O que ela representa? O que você faz? Né? O que ela tem de diferente? O que você tem como diferencial? O que você faz e como você faz de diferente das outras marcas no negócio? Então, qual que é esse lugar que você ocupa ali, né? Muito mais do que o produto ou serviço que você entrega, como você quer que as pessoas mesmo vejam você? Esse como você faz, o que ele tem de diferente? O que ele agrega de valor? Por que as pessoas precisam prestar atenção naquilo que você está falando, sendo que ali por trás tem um produto, tem um serviço, que você conhecendo bem quem é essa persona, você sabe que aquele produto, aquele serviço foi feito para ela, né? Então a gente consegue melhorar a nossa comunicação inteira nesses dois pontos, pensando marca. E um terceiro ponto é pensando em um movimento. Então a gente também já falou sobre isso em outro episódio. Marcas lideram movimentos, né? E movimentos no sentido de que a gente gosta mesmo de deixar, pensando de uma forma mais clara, o movimento é quando a gente tira uma pessoa e faz ela de um lugar, né? Ela tá ali num lugar, numa inércia, a gente faz ela se movimentar, levando essa pessoa para um outro ponto. Então, a minha marca existe e a minha marca faz com que um grupo de pessoas que estavam ali em um ponto A, com uma necessidade, com um desejo, elas possam ser movimentadas até um ponto B, onde isso é resolvido, e aí isso cria um movimento mesmo, né? Se a gente parar para pensar... Comunidades são movimentos, né? Exato. E pode ser mais de um, né? Não necessariamente precisa ser um movimento, pode ser mais. Mas você tá liderando aquilo, você tá liderando aquele movimento, e as pessoas, elas se agrupam ao redor daquilo ali que você está construindo junto com elas, né? Porque quando a gente está pensando também em comunicação hoje, em comunidades principalmente, não existe
pensar que a gente tá ali falando e a pessoa tá absorvendo aquilo tudo. Então, é sempre tudo muito construído, marca e pessoas. Então, esse é o primeiro passo a primeira coisa que você precisa pensar quando você vai começar a produzir, né, a se comunicar ali dentro do Instagram com o objetivo de crescer, de atrair mais seguidores. E até é importante, Ivan, né, a gente reforçar que por que raios, então, se faz marca? Por que a gente tá falando de crescer no Instagram, né? Parece que, é só porque tá todo mundo prestando atenção nas redes sociais, a gente sabe que quem chama atenção tem mais poder nas mãos, né? Dizem que hoje a atenção é mais valiosa que o petróleo e eu não duvido. A gente Sim. tem casos aí de YouTubers, de Instagramers, né, de influencers no geral aí que tem realmente muito poder de bala para gerar dinheiro porque eles literalmente têm pessoas prestando atenção neles, mas não é só prestando atenção. Eu vou pegar um exemplo aqui que talvez principalmente quem acompanha mais o YouTube conheça, que é o maior YouTuber do mundo, que é o MrBeast. E Sim. assim, ele é se eu não me engano, eu acho que ele é hoje o primeiro, vai ser ainda, esse eu não tenho certeza, o primeiro bilionário que veio da internet. Óbvio, isso eu não sabia. Não, assim, ele construiu um império em torno da marca dele. Esse que é o ponto. Ele não é qualquer youtuber que tá chamando atenção somente. Ele criou o MrBeast, que não é o nome dele, claramente, é uma marca mesmo. E com esta marca, ele chancela vários outros produtos e serviços. Um deles é uma hamburgueria, que é uma rede, na verdade, né? Então, ele começou a sair do mundo da internet para o mundo real, vamos dizer assim, mas usando a marca que ele construiu nas redes sociais. Porque hoje você constrói marcas em redes sociais. Você não vai mais construir na televisão, você não vai construir no outdoor, você pode usar isso, né? Mas onde as pessoas estão prestando atenção ativamente todos os dias, principalmente, gravem isso todos os dias, que é como você constrói uma imagem de marca, é repetição, né, para gerar memória e a frequência ali. Então, ele cravou o espaço dele, ele mostrou que ele é diferente, usando... Eu tô falando no caso no YouTube, mas a gente tem muitos exemplos no Instagram também, a rede social pouco importa. A grande importância mesmo tá na marca. Então, ele tem uma marca reconhecida e não apenas muitos seguidores, tá? Porque você pode ter lá um perfil... Eu tô tentando lembrar de algum exemplo, mas a gente tem vários no Instagram que são perfis assim que pegam até vídeos virais de outros perfis, ou ficam repostando, né? Vídeo de gatinho, vídeo não sei o quê, mas a pessoa não tá construindo uma marca. Perrengue chique, sonho na vida. Mas até que... Eu ia falar de perrengue chique até eu ia falar que até... eu ia falar, é verdade. Agora, tem vários outros que não, né? Porque o perrengue chique, ele coloca um toque ali. Então, ele pega um vídeo que já existe, ele não tá simplesmente repostando alguma coisa. Sim. Agora, tem vários outros. E a comunidade foi um péssimo exemplo, na verdade. Foi o primeiro que veio na minha cabeça de pegar conteúdos que não foi eles que criaram. Mas não é real. A própria comunidade, eles têm mesmo uma comunidade forte que eles mandam, né? As pessoas mandam ali pra eles os conteúdos para que eles compartilhem. Isso inclui anônimos, inclui famosos. Então, na verdade, não, viu, gente? Mas esse foi um ótimo exemplo, porque dá pra gente comparar muito bem, né? Que ele, apesar de não ser o produtor daqueles conteúdos, o vídeo em si, ele coloca a marca dele lá, né? Trazendo essa parte mais engraçada. E o que vai acontecer? Vão ter muitos outros perfis que vão simplesmente repostar. E que vão ter audiência. Mas tem marca? Não tem. Aí a gente vê na hora que for vender algo, quem é que vai conseguir fazer isso? Né? Se vai ser o perrengue chique ou se vai ser alguém que está repostando sem se preocupar em ter algo que é único ali, né? Deixar literalmente sua marca, né? Não tem outra palavra. Então, hoje, eu também não lembro de nenhum que vai se encaixar exatamente nisso. Mas hoje, diminuiu um pouco o número de perfis
que eram só de reposts, né, Fê, se a gente parar para pensar. E principalmente nesse mercado de marketing digital, a gente tinha ali gente que vivia, era o nome dela, era a foto dela, mas quando você viu o feed era só repost de outras contas. Era só repost mesmo, na cara dura. Então, que autoridade aquela pessoa está construindo? Que marca ela está construindo, né? Hoje, eu acho que isso tá menos. Eu, pelo menos, tenho visto menos. Mas quantas vezes a gente já não viu para contas que a gente trabalhava, a pessoa ficava ali repostando aquilo no perfil dela o tempo inteiro, o conteúdo que a gente produzia, mesmo que ela desse os créditos, mas isso não agrega em nada para a marca dela. E assim, aí ter atenção, mas não ter a autoridade. Autoridade, nesse caso, acho que nem seria a melhor palavra, né? Autoridade. Mas você não ter ali a confiança, a influência de fato, né? Acho que é isso. Você tem os seguidores, mas você não tem a influência. Aí não adianta nada, né? Então, o que a gente está falando você quer ter seguidores e quer ter influência, você quer ser o líder desse movimento, seja você como uma marca pessoal, seja como representando ali uma marca de uma empresa, aí você precisa ter essa marca e todos esses valores de marca, esses pilares, tudo isso muito bem definido. E aí você fala assim, mas eu não tenho, não sei por onde começar. A gente tem, né, ficando aqui na descrição, aproveitar o momento jabá, sim, para falar aqui do Guia da Alma da Marca, que é o nosso método de criação de marcas, e ele é feito justamente para quem quer aproveitar esse momento, né, que na verdade não tem melhor momento para você construir a sua marca. A internet possibilitou que todos nós nos tornássemos canais de mídia e conseguíssemos aí ter atenção para os nossos produtos, para os nossos serviços. Então, se você está buscando aproveitar esse momento para consolidar o seu negócio, nada melhor do que começar do dia 1 com uma marca forte. E aí a gente criou uma metodologia, que é o Guia da Alma da Marca, que ela é baseada em 9 pilares, todos esses pilares pensados para que você construa uma comunidade em torno da sua marca, né? Então você tem uma marca que é capaz de angariar as pessoas para realmente ser alguém influente aí nesse meio e sim conseguir vender seus produtos, seus serviços sem ficar dependendo de desconto, sem ter que ficar dependendo exclusivamente também aí de tráfego pago o tempo inteiro, né? Então, é uma metodologia realmente totalmente alinhada aí com os valores do século XXI, vamos dizer assim, né? Do marketing que a gente tem hoje, não o de lá de trás, né? Como se fazia a marca lá atrás, mas sim como se constrói marca hoje, que é na internet, de dia a dia e construir comunidades. 100% prática. A gente está falando aqui de nada mais, nada menos do que comunicação no Instagram, com o objetivo de atrair pessoas, mas que é comunicação. A nossa metodologia, a gente vai te dar os pilares que você precisa pensar para construir a sua marca, para que você consiga se comunicar de uma maneira muito mais efetiva, com muito mais propósito, para atrair as pessoas. E aí conseguir, além de seguidores, para simplesmente crescer no Instagram, para construir uma comunidade ao redor da sua marca e ter os benefícios, como a Fê bem disse, que dessa venda, né, que acontece sem esforço, desse seu poder de influência. Então, é para isso que existe a nossa metodologia, é uma metodologia 100% prática para colocar em prática mesmo ali todos os dias, não é para ser esquecida na gaveta, e a gente te ajuda a fazer isso, a construir essa marca. Ivan, a gente está falando aqui, né, de construir marca, de construir comunidade, e aí agora a gente entra do porquê, que inclusive a gente faz isso, né, porque é para comunicar. Então, a gente precisa ter algo para comunicar. O que a gente comunica? Os valores de marca, né? O conteúdo, ele vai trazer isso e, claro, a gente vai, ao mesmo tempo, fazer tudo aquilo que manda a cartilha da produção de conteúdo, né? Que é gerar valor, gerar conexão. Mas para isso, sempre garantindo que a gente vá comunicar essa marca para que ela não fique lá na gavetinha, né? Então a gente transforma esses pilares de marca, esses 9 pilares, em comunicação, que é o 10º pilar aí do nosso método, e que é o tão falado conteúdo aí específico, neste caso, para Instagram, mas que poderia ser adaptado para qualquer outra rede social, mídia digital, como e-mail também, WhatsApp, enfim, né?
Você tendo clareza dos pilares da sua marca, você consegue comunicar em todo tipo de canal. Então, e além dos pilares de marca, ou seja, a gente vai fazer aí, né, comunicar a nossa marca, então a gente vai andar metade do caminho, a gente vai considerar o que o nosso público, conhecendo esse público, o que ele quer, aí a gente vai ter esse encontro nesse meio do caminho, só que tem uma outra coisa que a gente precisa considerar, né, Van? A gente precisa considerar que nível de relacionamento com a gente essa pessoa está. Então, níveis de relacionamento, a gente também já explicou mais uma vez, tô ficando repetitiva falando que a gente já falou sobre isso em outros episódios, mas é porque a gente sempre traz assuntos complexos, né? Completos, né, Fê? Mas nível de relacionamento é uma forma como a gente usa, né? A gente acha muito mais simples, ao invés de falar níveis de consciência do consumidor, a gente dividiu em níveis de relacionamento pensando em um relacionamento amoroso mesmo ali, onde a gente tem a fase da conquista até a fase do casamento. Então, quando a gente está pensando qual que é o nível de relacionamento que aquela pessoa tem comigo, se ela nunca me viu, ela precisa ser conquistada. Então, esse novo seguidor que está ali foi um seguidor que a gente que tá no primeiro nível, que está nesse nível da conquista. A gente precisa aprofundar esse relacionamento com essa pessoa. Então, quando a gente está pensando em construir, em crescer, e a gente está pensando só em seguidor, eu preciso de seguidores, a gente está mantendo as pessoas presas em um único nível de relacionamento com a gente, que é o primeiro. Ele é aquele que não aproxima, aquele que não aprofunda. A pessoa ainda ela não está conhecendo sobre a gente, ela não está conhecendo sobre as suas próprias, não tem conhecimento das suas próprias necessidades, dos seus desejos, né? Ela precisa ser despertada para aquilo, para que ela vá avançando no nosso funil e ela tome a decisão de se casar com a nossa marca. Então, quando a gente precisa considerar esse nível de relacionamento, porque se a gente está falando apenas de construção de seguidor, se você não tem uma marca forte, você não tem uma marca com alma, você vai estar crescendo, conquistando só seguidor, e é isso que a gente né, tem uma metodologia para te ajudar a não fazer, para você crescer da maneira certa, porque você precisa ir além desse relacionamento que você tem com a sua audiência. Então, crescer em número de seguidor é pouco demais. A gente precisa ir amadurecendo essa pessoa, avançando esse nível de relacionamento. Senão você vai ficar sempre cheio de contatinho, mas nunca vai casar, né? Exato. Muito boa essa. É mais ou menos isso. Se você para ali você é muito bom de atrair seguidor, mas você atrai o seguidor que não tem potencial para ir para os outros níveis de relacionamento, você vai ficar solteiro pro resto da vida. Basicamente é isso. Trazendo aqui para uma linguagem mais técnica, vamos dizer assim, que a gente não gosta muito de ser técnico, mas basicamente é isso, né? De você tá atraindo a pessoa errada, ela vai ficar lá um peso morto no seu perfil e literalmente você nunca vai fazer venda. E se você tem cabeça de ter um negócio, mesmo que você seja um criador de conteúdo, né, não seja aí um empresário, por exemplo, né, não tenha um negócio por trás, você só quer ser seguidor e tá tudo bem. Mas em algum momento você vai ter que pagar as contas. Então, fazer publis, o que quer que seja. Então, você garantindo também que você tem uma marca ali que você vai atrair uma audiência qualificada, você vai garantir que você consegue depois monetizar de alguma forma esse perfil, né? Então, não fique só nos contatinhos. Exato, né, Fê? Porque depois não adianta falar, o Instagram não vendo no Instagram, o Instagram... É uma porcaria. Não, isso daqui não dá certo, mas poxa, peraí, o que você fez ali atrás, né? Quais decisões você tomou ou não tomou pro seu negócio? Você fez então, sorteio o que você de priorizou? iPhone, né? Você comprou seguidor, aí depois reclama que não vende, que Instagram ou não... você... Ou então, né, Fê? A pessoa nem fez isso, a pessoa sabe que ela não pode fazer isso, que a gente já cansou de falar, a pessoa sabe que ela não pode fazer isso. Mas aí ela simplesmente abre uma conta do Instagram, coloca o logo da empresa dela ali, coloca um link na bio, começa a produzir conteúdo que não tá falando nada, sobre nada, que ninguém tem interesse em estar ali as moscas. Sim, sem saber o que a gente falou, esse lugar que ela quer ocupar no mercado, para quem ela tá falando, quais são esses movimentos que ela quer liderar e quem são essas pessoas, né? O que ela acredita, o que ela não acredita, como que
a história dela, né? Como que ela se formou, como que ela chegou até ali para poder se posicionar como líder de um movimento. Que forma que ela fala? Às vezes ela tá ali falando na rede social de uma maneira completamente informal, mas no canal de contato que tem com o cliente é algo prezado senhor, agradeço e ATT, né? Ou aquela ou ela tem um negócio físico, o atendente atende, ela tem uma padaria. Aí o caixa, ele é completamente sisudo e arrogante, trata com mau humor, mas no Instagram é tudo mil maravilhas e é muita alegria. Então, assim, esse trabalho, o que eu acho que é o principal, Fê, que é o ponto de partida, na verdade, quando a gente pensa a nossa metodologia, é que é uma metodologia que dá base para o negócio, né? A gente está falando da comunicação, a gente está falando sobre aqui crescer no Instagram, mas construir a sua marca, ela diz respeito também ao que você faz na sua comunicação offline. Então, como que você se comunica com as pessoas ali que estão fazendo o seu negócio acontecer? Não, o produto também faz parte dessa construção de marca, né? Esse é o outro ponto. Exato. Aquilo que você de fato entrega para o cliente vai criar uma imagem na cabeça dele. Né? Então, às vezes as pessoas negligenciam um pouco essa parte. Então, fazem a fachada ali, né? O marketing maravilhoso, mas esquece que a hora da entrega você também está construindo marca ali. Então, todos esses aspectos têm que ser considerados em todo ponto de contato que a gente tem, né, com o cliente, do começo ao fim. Exato. Depois vai culpar a rede social, vai culpar o marketing, vai falar marketing não dá resultado, não. Mas a pessoa não parou e priorizou o que precisa ser priorizado para o negócio dela dar certo além da internet, que é vital mesmo, né? Algo que tem que estar enraizado ali ao negócio desde o primeiro dia. A gente sempre fala como você quer ser visto, que imagem, que lugar você vai ocupar no mercado, na cabeça das pessoas. Isso é marca. Então você precisa pensar isso desde o começo para você conseguir se comunicar. Tanto a gente está falando aqui de Instagram, quanto você vai se comunicar na vida offline. Sim. E até um outro ponto que acho que é importante de tocar, que é o seguinte, né? Então, quando alguém vai começar um novo negócio, faz um movimento natural que é de você ir pesquisar realmente o mercado, os concorrentes. Isso faz parte, né, do processo aí do planejamento de marketing. Agora, o grande problema é que a pessoa, em vez de primeiro ela pensar o que ela quer, o que ela sonha para aquele negócio, ela vai só olhar para o externo, ou seja, ela vai olhar para o mercado, vai olhar principalmente para os concorrentes, ver o que está todo mundo fazendo, e em termos de conteúdo, na hora de comunicar, as pessoas fazem muito isso. Às vezes até na parte da concepção do negócio mesmo, do produto, nem tanto. Mas na hora de comunicar, eu vou ver o que o meu concorrente está fazendo e eu vou comunicar igual a ele. Vai crescer no Instagram? Será que vai, né, gente? Tipo, por que eu vou seguir você e não o fulano que você tá falando a mesma coisa que ele? Esse que é o ponto. Você tem que pensar o tempo inteiro, quando você for criar qualquer coisa, um anúncio, um post, o que quer, um story. Tipo, por que alguém deveria prestar atenção nisso daqui, né? O que tem? É diferente ou tá todo mundo falando a mesma coisa? Né? Que é os 5 passos para qualquer coisa. Ou eu tô trazendo ali algo que é a minha visão, que tá ligado com a minha experiência, que só eu posso trazer aquilo. Então, falta aí essa autenticidade, porque a gente tá sempre olhando muito pro que o outro tá fazendo e não pensa... A gente tem que olhar para ver, ok, eu mapeei o mercado, mas como é que eu posso trazer o meu tempero? Né? Exato. Você vai num restaurante ou no outro... Eu gosto do tempero daquele cozinheiro versus não gosto do outro. Enfim, né? Assim, a gente não vai agradar todo mundo, mas a gente tem que ter o nosso tempero que a pessoa não vai encontrar em lugar nenhum. Porque senão vai tanto faz. Exato, óbvio. Aqui a gente está falando de um tema que, se você for procurar, você vai ter, né? Todo mundo fala sobre como crescer no Instagram, porque é um tema que as pessoas têm interesse. A gente também está fazendo isso, só que a gente está fazendo o quê? Dentro do nosso ponto de vista. Então, a gente está trazendo a nossa experiência, a gente está trazendo a nossa visão. Então, você pode ser que outra pessoa fale para você fazer sorteio de iPhone. Tá tudo bem, é o que ela acha, né? Mas é isso, de você estar muito certo daquilo que você tem como marca mesmo, ou seja, como diferencial para que o seu conteúdo
E a gente tá falando do Instagram, mas pode se servir aí para qualquer... Pode fazer um outdoor, você usa esse mesmo princípio. Ele tem que ser a sua cara. Literalmente a sua cara. Exatamente. Perfeito, Fê. E aí a gente pode entrar, então, numa parte mais prática. Vamos falar quais tipos de conteúdo que funcionam. E aí o primeiro tipo de conteúdo que vai funcionar é o tipo de conteúdo que as pessoas têm vontade de compartilhar. Compartilhamento, como você bem disse no começo do podcast, é indicação, é boca a boca. Sim. Então, se uma pessoa que te segue compartilha um conteúdo seu nos stories dela, quantas pessoas têm acesso àquilo? Quantas pessoas veem aquilo? Então, vamos pensar numa pessoa compartilhou um conteúdo seu nos stories, ela tem uma conta pequenininha, 100 pessoas viram o story que ela tem ali. Então, você tem um potencial para crescer. 100 pessoas viram aquele conteúdo. Pode ser que alguém se interesse, entre no seu perfil, dê uma olhada ali, né, para entender o que você faz. A gente entraria num outro ponto que seria manter essa coerência também para entender. Coerência não apenas perfil bonitinho, com paleta de cores, não. Sim. Mas essa produção de conteúdo intencional com um propósito é o que vai fazer a pessoa rolar ali o seu feed e escolher se ela vai te seguir ou não, após consumir um conteúdo que um amigo compartilhou, né? Então, conteúdos que são altamente compartilháveis são um dos melhores conteúdos para crescer, porque as pessoas vão compartilhar. Então, uma pessoa compartilhou aquilo, a gente consegue multiplicar aquilo ali, às vezes até por 100, por 1000 ou muito mais, né? Se for uma pessoa que tem um número maior de audiência. E aí, as pessoas podem voltar a ter o interesse de te seguir. Conteúdo altamente compartilhável precisa que você entenda a sua audiência, para você saber o que ela gostaria de compartilhar. Então, a gente precisa fazer esse trabalho que a gente falou ali lá atrás também. Exatamente, né? E aí tem alguns formatos que vão funcionar bem para isso, que vai ser... Muitas vezes você fazer um carrossel, que você está, inclusive, trazendo ali um problema da pessoa que você quer, do seu público, mas um formato de história. Então, isso funciona muito bem. Ou você ter... carrossel, no geral, funciona bem, né? Principalmente para quem depois tem o interesse de impulsionar. É um formato de conteúdo que é super recomendado, assim, porque você consegue, na imagem, trazer ali um texto, né? Um texto, pode até colocar um vídeo, eventualmente, mas você consegue criar uma narrativa do começo ao fim. Então, com uma CTA no final, uma famosa CTA, a famosa chamada para ação aí, em português. E com isso, você vai também atrair aí a atenção das pessoas, né? É um conteúdo, não precisa ser um carrossel, mas é um conteúdo que tende a funcionar muito bem, é um formato bacana. Reels, então, muito mais, porque é o conteúdo que a rede social hoje, o Instagram, ele não está entregando tanto quanto era antes, mas ele tem um alcance maior, né? Então não dá pra gente negar, ainda tem. E tem formatos que têm funcionado muito bem, né? Os formatos aí de vídeos um pouco mais curtos, porque o objetivo, quando você está buscando fazer esse conteúdo de conquista, que é o que a gente está falando aqui, ou seja, atrair pessoas que não te conhecem para que elas façam parte da sua base, o seu objetivo tem que ser fazer um conteúdo que vai fazer a pessoa parar para prestar atenção. Então, é gerar uma curiosidade, é chamar atenção, é trazer essa vontade que ela tem de compartilhar aquilo. Até não é aqui o objetivo principal, mas pode ser que se o seu conteúdo tiver um alto número de salvamentos, ainda significa que aquela pessoa está levando aquele conteúdo que você trouxe em consideração, está considerando valoroso para salvar. Mas o principal mesmo que você tem que focar o objetivo em mente eu tenho que chamar a atenção dessa pessoa, o que eu faço para isso? E aí o Reels, perto ali dos outros formatos, ele tende a conseguir fazer esse efeito assim, de uma forma mais eficiente, porque vídeo a gente conecta mais, a gente está vendo a imagem da pessoa, né? Então tem alguns formatos de vídeo que funcionam muito bem, a gente tem feito bastante, né? Porque tem dado muito certo, que é você coloca um fundo ali e esse fundo vai mudando, né? Grava em tela verde e você em primeiro plano falando sobre o assunto. Óbvio, isso é um requisinho, né? Não quer dizer que esse formato vai funcionar sempre. Nem o carrossel, enfim. Mas no momento aqui... E pra gente funciona, Fê?
Só um parêntesezinho. Uhum. Pra gente também funciona exatamente esse modelo, porque também tá alinhado com a forma que nós queremos nos comunicar, né? Como marca. Sim, Então é um exatamente. hackzinho, mas ele tá atrelado também à nossa comunicação com propósito. Exato. Ou seja, você não vai ver a gente fazendo dancinha. Não, mas não vai mesmo. Não vai, porque não tem nada a ver. Mas esses vídeos onde a gente, por exemplo, está analisando, é aí que tá, né? A gente tem que ser esperto de ver, óbvio, tem que saber ler o momento, ver o que tá funcionando, do que as pessoas estão falando, mas ver se aquilo tem sentido com a imagem que a gente quer construir. Então pode ser que, sei lá, há um tempo atrás aqui tava todo mundo falando da Barbie. Pode ser que não fizesse sentido a gente falar, no caso faz, mas poderia não ter conexão. Aí eu vou falar de um assunto só porque tá todo mundo falando, né? Sim. Assim, não é o melhor caminho. Mas a gente tem que ser esperto também de olhar e ver o que tá dando certo, o que não dá, e se faz sentido ou se não faz. Então, E quando você tem claro essa marca que você, né? Quando você tem a sua marca clara e essa comunicação, como que você quer que ela aconteça, você consegue analisar, você consegue pensar, opa, tá rolando um hype da Barbie aqui, existe alguma forma de encaixar isso na minha pauta ou não, né? Quando a gente faz primeiro esse trabalho inicial, primeiro a gente precisa fazer primeiro as coisas que são primeiras. Então, quando a gente faz esse trabalho inicial ali, entende, a gente consegue ter esse discernimento para poder pensar, isso daqui é para mim ou isso daqui não é para mim. E pode ser que seja, né? Se a gente tem aquilo muito claro, vamos pensar, um produtor de conteúdo, um homem que produz, um homem barbudo, assim, bem viking, um homem barbudo que produz conteúdo sobre culinária no Instagram, bem másculo, né? Aquela coisa assim, com bastante cara de homem. Tem hype da Barbie. Como que ele vai aproveitar? A Barbie é de mulherzinha, né? Pode aproveitar, ele pode usar de alguma forma. Se ele for criativo o suficiente, ele achar que faz sentido, ele consegue, sim. Ele consegue, mas para isso, obviamente, ele tem que ter muito claro ali marca, ele tem que ter claro essas pessoas que ele seguem, como aquilo que o seguem, como que aquilo vai ser percebido, né? Que imagem aquilo vai gerar. Mas quando você sabe, eu acho que esse é o recado. Quando você sabe, fica muito mais fácil entender o que fazer, o que não fazer e trazer isso, aproveitar esses hacks, essas pautas quentes e usar isso a seu favor. É, a mesma coisa com polêmica, né? Assim, você tem que avaliar se a sua marca, se ela vai ter realmente um benefício de se envolver numa polêmica. Então, faz sentido, porque é um desgaste, né? E tem gente que cresce dessa forma porque tem a ver, a pessoa sustenta, enfim, ela é o posicionamento que ela quer adotar, tem gente que faz isso. Eu acho que você tem que tomar muito cuidado, tem que ser bem sábio nessa hora de avaliar se é uma briga que faz sentido comprar ou não. Pra gente, por exemplo, faria muito sentido se a gente visse, como até aconteceu recente, né? Não foi exatamente uma polêmica, mas teve uma campanha aí da Subway que incentivou aí a pessoa a trocar o primeiro nome. Eu achei aquilo um absurdo, porque não tem nada a ver com os valores do que a gente, de muito mau gosto, defende do que é o que é o papel de uma empresa, de uma marca com a comunidade dela. Então, sim, não somos polêmicas, não é o nosso posicionamento. A gente trouxe esse assunto sem ser polêmico, porém com uma opinião firme. Agora, se você vai entrar em toda trend aí, às vezes você viraliza fazendo isso, né? Só que você entra numa polêmica, a sua marca não tem nada a ver com isso. Depois você arranja dor de cabeça pra sua vida. É isso que acontece. Vale a pena? Será que vale? Tem gente que literalmente cava o tempo inteiro, porque é pra... Eu ia citar, mas é uma pessoa, não é uma marca, então eu acho que é melhor eu não fazer isso. Não cita, mas assim, é alguém do meio fitness que namora um influencer de finanças famoso. Ah, não sei quem é. Então. E que é uma pessoa que literalmente cava polêmicas pra estar o tempo inteiro em evidência. Vende os seus produtos e serviços, mas assim... E vende muito bem, tá? A questão não é nem essa, mas será que vale o desgaste? Porque é um desgaste. E é um desgaste, inclusive, na marca. No longo prazo,
será que vale a pena? É pra se pensar, né? Enfim, aí cada um é que fique aí com a sua consciência, mas não vale a pena crescer a custo de... Principalmente quando você vai fazer uma mancha na sua marca ali. E aí você fazer isso de uma forma recorrente, essa é a imagem que você está criando na cabeça das pessoas, como alguém que é problemática, que é caçadora de polêmica, que é, enfim, né? Controversa. Será que isso te confiável, ajuda a porque vender? cada hora Ajuda a chamar atenção, mas só chamar atenção? Será que traz credibilidade ou acaba com a credibilidade? Enfim, né? Numa análise aqui que vale a pena a gente entrar, mas é bom para se questionar também que o crescimento ele não pode ser a troco de qualquer coisa. Né? Exato. E aí um último ponto para focar também, para pensar bastante, é a questão do título, né? Nada mais chamar importante. a atenção, nada mais importante, porque se o título falhar, o título é aquilo que vai fazer a pessoa parar para prestar atenção naquilo que você vai dizer posteriormente. Então, o que vai chamar a atenção da pessoa quando ela tá rolando o feed ali e ela tá consumindo o seu conteúdo, que para ela pode ser só mais um naqueles 15 minutos que ela ficou rolando o Instagram incansavelmente. Aquilo precisa saltar aos olhos, precisa chamar a atenção. Então, isso é muito importante, né? E aí, a gente tá falando de atrair seguidores, não sei se... Acho que talvez não ficou muito claro quando eu falei, em nível de relacionamento, o conteúdo que a gente vai produzir agora é sim esse conteúdo para atrair seguidores nesse nível de conquista. Então, a gente vai sim tratar de temas que são amplos. Por exemplo, esse tema que a gente está trazendo aqui hoje é um tema que ele é um tema muito amplo a gente pode considerar de topo de funil, né? Muitas pessoas têm interesse sobre, então a gente está trazendo um tema para essa fase de conquista. A gente tem outros temas que podem, que vão se aprofundar e que aí, né, pensando em tema exclusivamente. E que pode levar a pessoa a se relacionar com a gente e melhorando esse relacionamento, crescendo esse relacionamento até para um casamento. Mas que fique claro, né? Quando a gente quer buscar seguidor, é conteúdo sim que a gente vai fazer dessa fase de conquista. A questão é que o conhecimento da marca acontece porque a gente precisa evoluir esses seguidores em uma comunidade compradora, né? Uma legião de clientes fiéis, como a gente gosta de falar. Mas esse conteúdo que a gente vai produzir a princípio, ele é sim, para essa fase de conquista. A gente precisa pensar nesses títulos, então, se são para atrair seguidores, precisam ser títulos que vão conquistar essa pessoa, que vai chamar a atenção dela. Então, títulos mais gerais, né? Sobre assuntos topos de funil, não título geral, títulos sobre que tragam, né, conteúdo que traga assuntos de topo de funil, mas usando as melhores práticas de construção de título mesmo, sem precisar recorrer a clickbait, para conseguir chamar a atenção dessa pessoa, para fazer com que ela pense que vale a pena dar o tempo. Lembra que a atenção é mais valiosa hoje que o petróleo? Então, para fazer com que a pessoa possa parar o que ela está fazendo e prestar atenção naquilo que você está dizendo ali. E o clickbait, ele só é clickbait quando você promete e não entrega. Mas quando você tem um título bombástico, mas entrega, aí pode fazer porque não é clickbait. Sucesso. Aliás, exato, eu acho que a gente podia fazer um episódio só sobre título, porque é tão importante, dá pra gente falar tanta coisa. E assim, literalmente, se você quer aprender uma habilidade que vai te ajudar horrores para qualquer coisa que você for fazer na internet, é a habilidade de desenvolver bons títulos, seja para anúncios, seja para vídeo no YouTube, para o Instagram, para e-mail, para qualquer coisa. É uma das habilidades assim, porque é literalmente ela que vai fazer com que alguém pare e preste atenção naquilo que você está ali, que você escreveu, que você está falando no vídeo, enfim. Então, o título é muito importante, a gente pode fazer um tema só sobre isso. Mas ele é um dos pilares aí mais fundamentais para você conseguir não só atrair seguidores, mas vender também, né? Então, é muito, muito importante. Para também outras etapas, é importante para tudo que a gente está pensando de comunicação. Tudo. É uma das coisas mais importantes, sem sombra de dúvida. E, por fim, né, Van, também uma coisa que funciona bem aqui, que a gente já testou muito, às vezes a gente faz um design todo bem produzido, super bonito, e o que funciona é aquele, no Instagram especificamente, aqui tô falando, é aquele design que tem aquela cara
de que foi feito, e às vezes foi mesmo, ali no bloco de notas do celular, ou no Nos próprio Stories, stories. que virou um post no feed, porque as pessoas, elas gostam de ver o que tem cara de orgânico, né? A gente chama cara de orgânico, que é literalmente o conteúdo que ela tá acostumada a consumir na plataforma, e não que tem cara de que foi uma pessoa que fez, e não que foi um marqueteiro que fez. A gente sempre fala aqui, né, que ninguém gosta de marketing, é verdade. As pessoas não querem. Não... A gente gosta de marketing, marketing é bom, mas a gente tem que disfarçar ele de entretenimento, de várias outras coisas, porque aí sim as pessoas vão prestar atenção. Então, aquela carinha ali do... Né, despretensiosa, vamos dizer assim, é o que mais funciona. Olha, os anúncios que mais deram certo, que eu fiz até hoje, todos eles eram fundo branco com letra preta. Eu ficava assim, aí você faz um design bonito e não vai, você fala, cara, que coisa. Esse é uma tendência forte, né, Fê? Total. Eu acredito que começou bastante naquela fase contra a perfeição, que há alguns anos o Instagram começou, né? Contra corpos perfeitos, vidas perfeitas, relacionamentos perfeitos. Esse movimento contra a perfeição que, querendo ou não sei se foi intencional ou não, dos criadores do Instagram, do nosso tio Zuck, mas o Instagram trouxe isso, né, do perfeito. Aí iniciou-se um movimento contrário a isso, que ficou forte, mas na minha visão, com a pandemia, e aí a pandemia, quem não se lembra, que você abriu o Instagram 8 horas da noite, tinha 500 lives, tinha 500 botõezinhos de live ali, todo mundo foi pro Instagram, e aí isso não é uma crítica, e aí nós como marqueteiras, as pessoas fizeram muito certo, mas sobrecarregou, né? Tava todo mundo falando, todo mundo tinha algo para falar. E aí, para produzir, para entregar. Houve, para mim, esses dois movimentos, o anti-perfeito e esse momento que a gente viveu na pandemia, que sobrecarregou a plataforma, que encheu a plataforma ali de produtores de conteúdo, originaram nessa necessidade que a gente tem daquilo que é mais caseiro, que é mais orgânico, que parece que a pessoa fez ali mesmo, que ela tirou da cabeça dela naquele momento, tirou do coração, escreveu e postou. Aquilo, querendo ou não, parece que tem um pouco mais de valor do que superproduções. Não que a gente não vá usar superproduções, a gente vê muito, né? Eu e a Fê, por exemplo, a gente tem uma pessoa do marketing digital que a gente gosta muito, que faz algumas produções que a equipe está produzindo ali, que são vídeos super emocionantes, que funcionam, obviamente. A gente não tá falando que uma coisa anula a outra. Mas esse conteúdo com carinha de orgânico, de feito à mão ali mesmo, que saiu do fundo do coração, que foi feito com alma, é um conteúdo que ele tem uma tendência a ir melhor do que outros tipos de conteúdo. E se você alinhar, então, essa comunicação autêntica com propósito, porque você já construiu a sua marca com alma, não só esses conteúdos orgânicos, mas o que a gente trouxe aqui de produção de conteúdo, quando você alinha isso, aí a gente tem mais potência, a gente consegue, com certeza, mais resultados com aquilo que a gente está criando. Então, eu curto esses conteúdos com carinha de orgânico. Então, vai muito, muito além ali da identidade visual, né? E tá muito mais no significado, naquilo que você consegue construir na cabeça das pessoas. E você trabalha vários outros elementos que não só a identidade visual. Então, às vezes a gente precisa se adaptar para entender a linguagem da plataforma, para usar ela da melhor forma possível, né? A gente tem que ser, mais uma vez, inteligentes. E às vezes as marcas, principalmente grandes empresas, se preocupam muito com isso. Mas isso não tá on brand, né? A galera gosta de falar muito, assim. E às vezes esse ponto não é o mais importante, porque você vai conseguir ter a sua marca reconhecida, mesmo que não tenha o seu logo ali naquela publicação, ou não tenha suas cores, tá? Então, se você realmente tá construindo uma marca sólida ao longo do tempo, as pessoas vão conseguir reconhecer, sim. Exatamente. Diversos outros sinais aí. Então, não se preocupem com isso. Exato, sim. E aí o terceiro passo, então, é avaliar as métricas. Então, do que adianta a gente estar produzindo esse conteúdo, a gente fez todo o dever de casa certinho, mas eu simplesmente não estou olhando para o resultado disso.
simplesmente não sei o que está funcionando, o que não está funcionando, se aquilo que eu pensei, ele atendeu pelo propósito, né? Cumpriu o objetivo, como que aquilo foi recebido pelas pessoas. Então, do que adianta a gente fazer isso tudo se a gente não tá olhando para a métrica? E pasmem, ou não pasmem, você também é assim, mas muita gente não olha para a métrica. Muita gente vai postando loucamente. Acho que para mim entra num ciclo que é completamente de esgotação. A gente se esgota, a gente cansa, começa a produção. Sim. Aí não tem resultado, né? Porque o que esgota não é você se esforçar, mas é o se esforçar e não ver o retorno. Exatamente. Isso é que acaba mesmo, né? E não ter retorno nenhum. E se essa pessoa parasse para olhar ali os insights uma vez por semana que fosse, para entender o que está funcionando, o que não está funcionando, o que ela pode repetir, fazer mais, o que isso daqui acho que não vale a pena a gente tentar porque não deu resultado, a gente consegue mapear as nossas estratégias e trabalhar de uma forma muito mais inteligente, simplesmente porque a gente prestou atenção nos números, no que as pessoas ali que estão ali na nossa audiência, na nossa comunidade, estão nos dando de informação sobre aquilo que elas querem consumir do que a gente está produzindo. Isso é muito importante que a gente conheça, que a gente pare para analisar e que a gente guie a nossa produção de conteúdo também pelas métricas. Sim, né? E aí se a gente está falando de alcançar novos seguidores, de trazer gente para a base, a gente precisa o quê? Que as nossas publicações elas tenham um bom alcance. Se elas não têm, então eu não estou conseguindo ali realmente chegar em novas pessoas. Então eu tenho que rever o que eu estou fazendo. Então meus títulos estão falhando, eu não estou conseguindo chamar atenção, eu estou falando dos assuntos errados. Tentar entender o que é que está acontecendo. Ou não, de repente eu tô conseguindo alcançar muita gente, mas eu não consigo ter um bom engajamento. Sim. Então aí o problema é outro, né? Aí a gente tem que saber ler as métricas para ver o que é que elas estão querendo dizer e como que a gente pode usar os números para melhorar aquilo que está sendo criado. E ao melhorar o que está sendo criado, eu vou atrair mais gente, vou atrair mais pessoas corretamente. Enfim, né? A gente vai construindo todo esse ciclo aí que é super importante para qualquer negócio. Exatamente. E Fê, é interessante a gente lembrar que cada métrica dá uma informação pra gente, né? Como você bem disse, quando uma pessoa salva um conteúdo, ela tá guardando aquilo para depois. Por que ela tá guardando para depois? Porque ela viu o valor, ela quer usar. Então aquilo ali foi valioso para ela a ponto dela guardar. Então ela salvou. Quando uma pessoa compartilha um post, é porque aquilo a representa de qualquer forma. Um pensamento que ela tem, algo que ela gostaria de falar, é uma indireta, mas de alguma forma ela compartilha porque aquilo ali está representando ela. Porque aquilo ali está de acordo com a vida que ela vive, com os pensamentos que ela tem, com as amizades que ela tem também. A gente às vezes compartilha ali uma coisa, uma com a outra. Por quê? Porque aquilo ali faz sentido pra gente, né? Então as pessoas compartilham quando aquilo fala pra elas, de alguma forma. Pra elas e pros seus ciclos ali de amizade. Então, compartilhar e salvar são duas métricas principais. Mas quando a gente tá falando sobre vídeo, tempo de tela, então quanto tempo a pessoa assistiu, né? Tanto que Reels é interessante a gente... pensar em Reels, por exemplo, hoje eu tenho visto as pessoas fazendo muito, como se fosse o Reels em looping infinito, que ele começa e termina de uma forma que a pessoa fica presa ali, ela não sabe bem se ele tá começando. Você não percebe. Você não sabe se começou ou se terminou. E aí o que acontece? Faz com que a pessoa veja mais de uma vez. A pessoa viu mais de uma vez, o algoritmo entendeu que aquilo ali tem relevância, vai distribuir para mais pessoas, né? Tudo que a gente está falando de métrica, de engajamento mesmo, né? O algoritmo entende que aquele conteúdo é bom e a gente não consegue ignorar o algoritmo. O algoritmo, às vezes, ele atrapalha? Com certeza. Mas ele vai te atrapalhar muito mais se você não entender como que ele funciona. E aí, para entender como ele funciona, sabendo o que você está produzindo ali, como você está produzindo, entendendo como ele funciona, você precisa entender as métricas também. E como que aquilo funciona para você conseguir utilizar o algoritmo a seu favor. Então, não jogando contra. Mesmo que às vezes ele atrapalha mesmo, a gente sabe. O Instagram é todo bugado,
quando eles estão lançando alguma coisa nova, avacalha ali. Então, muitas vezes também, do que a gente fica um tempo produzindo conteúdo, coloca para rodar. Se você der a má sorte de ser num momento que a plataforma tá um pouco bugada, aquele conteúdo até tinha potencial, mas ele não vai para frente, acontece. Acontece mesmo, acontece de verdade. E aí, o bom é que se você realmente acredita no potencial do seu conteúdo, você pode repostá-lo, porque a memória do Instagram ela é super curta, né? Então dá pra fazer isso. Um conteúdo que funcionou bem, ixi, a gente faz muito isso, né, Van? De reaproveitar esse conteúdo, ó, várias e várias vezes e assim, é batata. Conteúdo que foi bem uma vez, porque assim, a sua base vai renovar, as pessoas vão esquecer, você vai mudar, ou não vai pôr exatamente, né, Igual. 100% igual. Mas o conteúdo que foi bem uma vez, ele sempre vai bem. Então, sempre que você posta, você tem bons resultados com ele. É muito curioso, então. né? Realmente, se achou uma galinha dos ovos de ouro, não esquece ela, não. Né? Faz variações, reposta e depois de um tempo. E para saber que galinha é essa ali no seu galinheiro, qual delas que bota ovos de ouro, você precisa ter visto as métricas, né? Precisa ter entendido isso daqui funcionou, Sim. por que funcionou, então a gente vai repetir isso. Métrica é fundamental. Exato. E aí um ponto importante também é que como que a gente, e aí a gente já entraria num quarto ponto, que como que a gente consegue potencializar então ainda mais a nossa comunicação, a nossa mensagem ali no Instagram para atrair pessoas com tráfego. Então, analisando as métricas, entendendo o que está funcionando ali na sua conta no orgânico, aquele conteúdo tem um potencial para você colocar dinheiro para que ele alcance mais pessoas. E aí você consiga trabalhar, né, e colocar o seu Instagram para trabalhar para você de forma que alcance mais pessoas para sua conta. Sim, para que você tenha também o famoso reconhecimento de marca, né, que é muito importante. Então, a gente está construindo marca para que as pessoas te reconheçam. Eventualmente, depois delas te reconhecerem, elas precisam considerar, não é o assunto deste podcast, a gente está falando apenas de reconhecimento de marca no primeiro estágio, mas elas precisam te considerar, depois elas vão criar afinidade, enfim, né? Então, o primeiro passo precisa ser dado, e aí, aquele botãozinho do impulsionar lá no Instagram, ele pode não ser o ideal, mas ele ajuda bastante, né? Principalmente aí para a parte de aquisição de novos seguidores. É melhor que você faça não pelo celular, mas pelo gerenciador de anúncios, que tem essa possibilidade, mas é a melhor forma de você colocando um pouquinho ali uma verba, como a gente disse, é o ideal, tá? Para que acelerar o teu resultado, para que você não dependa 100% do orgânico, principalmente no começo, porque o começo acaba sendo mais difícil, né? Porque depois que você tá ali já girando, já tem gente chegando, aí você vai ter mais indicações, você vai ter mais convites para collab, ou mais pessoas vão aceitar seus convites. Então, o crescimento ele acaba entrando numa roda que é mais fácil de manter. Então, nesse comecinho, para acelerar, por que não investir dentro das suas possibilidades? Mas se você realmente está disposto a fazer tudo que a gente falou aqui, de produzir um bom conteúdo, de alinhado com os valores da sua marca, que está trazendo um benefício para as pessoas, está seguindo ali umas boas recomendações, coloca dinheiro nesse Instagram aí para ver ele crescer mais rápido, porque é isso que vai acontecer, não tem como falhar. Quer dizer, mais uma vez, tem. Tem se fizer no escuro. Se fizer no escuro, né? A gente não tá falando sai igual um doido apertando o botão de turbinar, não é isso que a gente tá falando. Mais uma vez. Não, ver. Por isso que as métricas, né, Van? Ver o que funcionou. Funcionou muito bem no orgânico, ótimo sinal de que aquilo vai ter. Com combustível, este carro vai andar mais rápido. As chances são que você pegar um conteúdo ruim e você colocar dinheiro nele, ele vai te enganar, né? Porque você pode até ter uma traçãozinha. Então, você não vai saber se aquilo é bom ou não. Agora, no orgânico, você tem a certeza. Deu certo. E aí você coloca dinheiro, você está colocando dinheiro, você está otimizando seu investimento. Já foi validado. É o que a gente faz, tá? A gente valida primeiro sempre no orgânico, dando certo. A gente aí sim potencializa com pago. Exclusivamente aqui a gente está falando com o objetivo de trazer novos seguidores para o Instagram, tá?
outras estratégias são outras estratégias, assunto para um outro dia. Então, Mas é isso, teste no orgânico e potencial. Esse tema também daria um podcast, né? Se a gente quisesse entrar, daria um podcast. Vários temas dariam um podcast. Não, a gente vai falar disso, né? Vamos falar Sim. disso eventualmente aí. Tem muito assunto ainda. Temos muitos podcasts pela frente, também estamos no começo aqui com esses podcasts, né? A gente tá só aí no 13º, então tem muito assunto aí, a gente tem muito assunto. Olha, são anos, né, Van? São 8 anos aí de estrada só com marketing digital, então a gente tem bastante coisa para trazer. A gente tem muita coisa. E a coisa que a gente adora falar, né? Então, vocês vão ter... Quem fica aqui, se inscrever no canal, aliás, aproveitem, né? Deixa a curtida, se inscreve, porque sempre vai ter conteúdo bom aqui. Exatamente. Então, né, Fê, recapitulando, a gente começou esse podcast falando sobre as únicas formas, as únicas maneiras de crescer no Instagram. A gente trouxe ali conteúdos, por exemplo, com conteúdos que viralizam, que são altamente compartilhados, collab com outras contas grandes, trazendo uma audiência, que é uma audiência que você já tem em outros canais para a sua própria conta do Instagram. E a gente acabou de falar que agora investir em mídia, então potencializar a sua mensagem, aquilo que já deu certo, a gente consegue investir, colocar dinheiro ali para atrair mais pessoas. Depois a gente falou sobre 4 pontos que são importantes pensando nessa produção de conteúdo para atrair esse novo seguidor, que é um conteúdo que é um seguidor que está nessa fase de conquista. Então é um conteúdo que a gente pode chamar de topo de funil. A gente tem o primeiro passo mais importante é a construção da sua marca, é se entender como marca, entender a sua empresa como marca, definir quais são os pilares, esses 9 pilares que a nossa metodologia Guia da Alma da Marca te ajuda a definir, para que você consiga usar o 10º pilar, que é a comunicação de uma maneira eficaz ali dentro do Instagram para atrair seguidores, mas seguidores que são corretos, que são as pessoas certas, as pessoas que vão se tornar parte da sua comunidade e que, à medida que você for produzindo conteúdo, se relacionando com essa pessoa, pessoas que vão ser potenciais clientes. Então, o primeiro passo é construir a sua marca. O segundo passo é a produção de conteúdo. Então, a gente falou também sobre essas melhores práticas de produção de conteúdo, como que a gente produz esse conteúdo, qual que é esse objetivo de produção de conteúdo. A gente vem depois com as métricas. Então, a gente entendeu marca, a gente produziu esse conteúdo, vamos analisar o que está dando certo, o que não está dando certo, para a gente conseguir trabalhar de uma maneira inteligente, fugir do esgotamento de só postar, analisar e entender, pensar essa estratégia para a gente fazer um trabalho inteligente dentro da própria plataforma. E aí, por fim, a gente vem com a distribuição desse conteúdo, coloca um investimento ali no conteúdo para que ele alcance mais pessoas. Então, para que o Instagram entregue mesmo aquele conteúdo para mais pessoas com potencial de se tornarem seguidores da sua conta ali dentro do Instagram. Então, seriam esses os 4 passos. Como a gente disse, bem prático, né? Tá bem passo a passo bem mesmo. Passo a passo. Não quer dizer que vai ser... É simples, porém não é fácil, porque precisa aí de investimento, de tempo, principalmente, né? De dedicação mesmo. Mas é um investimento que vale muito a pena, além de, claro, também de paciência. Mas se você quiser acelerar tudo isso, realmente comece do jeito certo, comece se preocupando na marca que você vai construir ao longo do tempo para que esses seguidores eles estejam alinhados com o seu negócio e que sejam possíveis clientes aí num breve futuro. Então, para isso, você precisa ter já, logo de cara, uma marca muito bem pensada e ir trabalhando e construindo essa marca enquanto você está atraindo seguidores, vendendo e tudo mais. Né? Então, fazendo que um negócio sólido, um negócio que vai prosperar ao longo do tempo, precisa fazer. Para isso, mais uma vez, então, a gente tem o guia. Se você quiser conhecer a nossa metodologia, o link fica aqui no primeiro comentário ou na descrição, aqui no YouTube, né? Para quem está vendo a gente no YouTube. E é isso, né, Van? Isso, nós encerramos então o podcast de hoje. Tem um plano de ação aí. Um plano de ação bem completo. Gostei. Simplesmente é realmente simples. Bem é realmente simples. É simples,
Porém, não é Exato. fácil, mais uma vez. Mas é o que precisa ser feito, dia a dia, né, mas Fê? é isso. É o que precisa ser feito. É E o isso. que tem que ser feito, tem que ser feito. Não adianta. Não adianta tentar atalhozinho de preguiçoso, não. O que dá trabalho, precisa dar trabalho para ser feito, é aquilo que dá resultado, né? Então, procurar atalho, procurar usar só hackzinho não é o que vai funcionar. A gente acabou de entregar um plano de ação, um mapa completo para você conseguir colocar em prática. Mais uma vez, nos acompanhe lá no Instagram, @mechama_de_mkt, para entender como que a gente está colocando isso daqui em prática, na prática, na nossa própria conta, e aí a gente vamos juntos nessa jornada, né? Após todos esses anos de bastidor, a gente sentiu essa vontade de vir pro palco. E é isso que a gente está fazendo aqui agora. Então nos acompanhe lá no Instagram também para ver como que a gente está fazendo isso. Mas, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Até a próxima quinta-feira aqui no podcast Me Chama de Marketing. Até lá, até quinta. Tchau, tchau.